Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento do dia que permite que a gente possa refletir sobre temas, questões que são interessantes para o nosso dia a dia e que muitas vezes, se a gente atentar para elas, pode fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, enfim, na nossa vida como um todo. Hoje a gente vai falar de um tema que também é da maior importância. Presta atenção. O coração, ele tem um ritmo que precisa ser observado. Qualquer descompasso, ele precisa ser investigado, porque essa investigação pode evitar uma parada brusca e até a morte. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas alerta para o alto número de brasileiros com arritmias cardíacas. Esse número cresce quando o olhar repousa sobre os idosos. Pensar que cerca de 300 mil brasileiros morrem todos os anos em função dos descompassos no coração, com certeza assusta. E para entender essas questões das arritmias cardíacas relacionadas à morte súbita, principalmente aquelas que têm ocorrido entre os mais jovens, nós temos o imenso prazer de receber aqui hoje, no Conversa Pública, a doutora Luciana Armaganijan. Esse nome, Luciana Armaganijan. Ela é cardiologista, diretora da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Doutora Luciana, muitíssimo obrigada pela sua presença, por dedicar um tempo para falarmos sobre esse assunto. Boa tarde, Celeste. É um grande prazer. Eu que agradeço o convite. Se torna absolutamente necessário a gente falar sobre arritmias cardíacas, falar sobre essa questão da morte súbita, em função, inclusive, do aumento de número de casos que vem acontecendo. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil, não é mesmo, doutora Luciana? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre a arritmia cardíaca, então? Vamos sim. O que é? A gente ouve falar muito na morte súbita, né? A morte súbita é um tipo de arritmia cardíaca, a arritmia cardíaca que provoca a morte súbita? Como é essa questão? Na grande maioria das vezes, sim. Mas primeiro a gente precisa definir cada uma dessas situações. Então, o que é uma morte súbita? É aquela morte inesperada. É uma morte que acontece de uma forma repentina, no indivíduo que aparentemente a gente não esperava que fosse ter um desfecho como esse, e que morre sem um motivo aparente. As arritmias cardíacas são um distúrbio da parte elétrica do coração. Então, vamos imaginar o coração como uma grande bomba que tem um papel de receber sangue e mandar esse sangue para frente. Para isso funcionar adequadamente, a gente depende de algumas coisas trabalhando junto. A gente precisa ter um bom encanamento que leve esse sangue para esse músculo do coração trabalhar bem, a estrutura do coração tem que funcionar bem, mas tudo isso também depende de uma parte elétrica. Então, existe uma eletricidade no coração que mantém essa sincronia das grandes cavidades do coração, que são os átrios e os ventrículos, de forma que a gente tem o coração sempre batendo de uma forma regular e numa faixa de frequência, geralmente em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. Quando o coração bate lento demais, quando ele bate rápido demais, ou quando ele bate de uma forma irregular, a gente está frente a uma arritmia cardíaca, ou seja, é um nome muito bom que reflete um distúrbio na eletricidade do coração. É normal quando, por exemplo, você faz uma atividade física, você, por exemplo, corre ou alguma questão dessa ordem. Às vezes, quando você dá um susto, o coração parece que bate mais forte, né? Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um descompasso dentro de uma situação de normalidade. E é esse descompasso que a gente precisa ter atenção, não é mesmo? Exato. Nem sempre a arritmia se manifesta na forma de um descompasso. Uma simples frequência cardíaca mais elevada, acima do nível de normalidade, ou uma frequência muito lenta, também são formas diferentes de arritmia. O descompasso, sem dúvida nenhuma. Mas isso que você comentou é muito importante. Então, ter uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto nem sempre é anormal. Para um atleta, a gente espera isso. Ele tem um coração mais condicionado, que permite uma frequência cardíaca basal mais lenta. Numa situação, por exemplo, de estresse, de ansiedade, um susto, como você comentou, uma atividade física, ou mesmo febre, um processo infeccioso,
tudo isso de forma fisiológica cursa também com o aumento da frequência cardíaca, que é uma forma que o nosso corpo tem também de compensar essa necessidade numa situação que a gente diz fisiológica. Então, nem sempre uma frequência cardíaca de 120 é uma arritmia cardíaca, é uma frequência mais alta, mas que pode ser consequência de uma situação fisiológica. O médico é capaz de fazer essa diferenciação do que é uma frequência cardíaca baixa ou alta demais, fora desse nível de normalidade, ou, de fato, como você comentou, descompassado, né? Um ritmo mais irregular também. Uhum. Quais são os pontos de atenção que a gente deve ter que sirvam mesmo como sinal de alerta, dizendo, opa, pera lá, é hora de procurar um médico, preciso ter atenção para isso? Nem sempre as arritmias cardíacas trazem sintomas, mas os sintomas mais comuns são palpitações, uma sensação de um ritmo irregular, um cansaço para aquele indivíduo que vinha num grau de esforço que, para aquele mesmo esforço, ele passa a ser mais intolerante, uma própria falta de ar, eventualmente um desmaio. Todas essas podem ser manifestações de arritmias, mas grande parte dos pacientes são assintomáticos. Então, a gente acaba fazendo o diagnóstico de uma arritmia no exame de check-up, por exemplo, né? Seja por palpação do pulso ou pela realização de um exame muito simples, que é da prática do cardiologista do dia a dia, que é um eletrocardiograma, por exemplo. Então, nem sempre a gente vai ter sintomas, mas a gente deve se alertar na presença deles. Uhum. Quando a gente está falando aqui da questão da arritmia, ela pode, como você já explicou para a gente no início, isso muda, né, o fluxo, digamos, do fluxo sanguíneo, alterando o funcionamento, por exemplo, do coração, e isso pode levar ao que se chama da morte súbita, né? O grande risco da arritmia cardíaca ou das arritmias cardíacas é a morte súbita? Sem dúvida, é a maior preocupação. Isso não significa que toda arritmia cardíaca é maligna. Existem várias formas, como eu disse, o nome é muito amplo, ele simplesmente significa fora do ritmo, então eu posso ter presença de alguns batimentos irregulares sem que isso tenha uma relevância clínica importante, ou sem mesmo que isso traga sintomas, ou mesmo se cursar com sintomas, isso não obrigatoriamente significa que tenha um mau prognóstico. Então é importante que a gente consiga diferenciar o que realmente é relevante do ponto de vista de um prognóstico pior ou associado a um maior risco de morte súbita. Então, ter arritmia não significa que esse indivíduo vai morrer obrigatoriamente, né? Mas é importante que a gente consiga estratificar o risco individual de cada pessoa. Doutora Luciana Armaganijan, ela que é cardiologista, diretora da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e a gente está aqui para alertar você sobre a importância de termos atenção para esse problema. Um problema que pode, como vocês já viram aí, levar à morte, sem dúvida nenhuma, né? A morte é a consequência mais grave, doutora Luciana, como a senhora acabou de explicar, mas são vários tipos de arritmia. Como a gente, além dos exames periódicos normais, como que a gente pode tratar essas arritmias? Bom, tratamento nem sempre é necessário, Celeste. Então, a gente precisa realmente avaliar a necessidade de um tratamento na presença de uma arritmia. Existem algumas arritmias que o indivíduo convive muito bem com ela e que, de fato, não tem um prognóstico ruim e não requer tratamento específico. Mas, basicamente, a gente tem 3 tipos de tratamento. Um é o com uso de medicamentos. Então, existem medicamentos específicos que são designados ao tratamento das arritmias. A outra forma de tratamento é por meio de um procedimento que se chama ablação por catéter. Então, é um procedimento muito semelhante a um cateterismo, no qual a gente insere alguns catéteres, alguns fiozinhos dentro do coração, geralmente pela perna, e a gente é capaz de identificar esses sinais anormais do coração e, eventualmente, cauterizá-los. Para alguns tipos de arritmia, a gente tem uma resposta bastante satisfatória e praticamente curativa. Então, a gente consegue resolver muitas arritmias por meio da ablação. E uma outra forma de tratamento para casos específicos é por meio do implante de dispositivos, seja um marca-passo, né, que é um aparelho que a gente usa nos casos de frequências cardíacas muito baixas, então ele faz o papel da eletricidade do coração que está faltando, ou por meio de um outro dispositivo que é o desfibrilador, né, que é um dispositivo
que funciona assim como nós vemos nos filmes ou nas novelas, né, aqueles choques no peito. Um desfibrilador interno, ele tem a capacidade de, por meio de um fiozinho que é inserido dentro do coração, reconhecer a presença de uma arritmia maligna e disparar um choque elétrico no coração para resetar uma arritmia, mas, logicamente, para casos selecionados também é uma forma de tratamento que a gente tem. Então, e é importante também, Celeste, que a gente sempre trate a causa subjacente. Então, não raramente, a gente tem alguma arritmia que é uma consequência de uma pressão arterial maltratada ou de uma apneia do sono, que é um problema do sono que pode cursar com arritmias. Então, é importante a gente tratar tudo isso, tratar uma eventual obesidade, tratar outros fatores que podem contribuir para o aparecimento de arritmia. A gente tem essa informação, né, de cerca de 300 mil brasileiros morrendo todos os anos em função dos descompassos do coração ou das arritmias cardíacas. É uma indicação de que esse é um número crescente, uma chamada de atenção para que para essa situação entre idosos, mas também uma chamada de atenção para isso acontecendo de forma mais frequente entre jovens. O que está acontecendo, doutora? Por que esse aumento dessas questões da arritmia, especialmente entre jovens? Bom, primeiro, um fato importante é que a arritmia ela é mais frequente nos indivíduos mais idosos, é mais frequente em pacientes que já têm alguma forma de doença cardíaca, mas, infelizmente, a arritmia cardíaca e morte súbita não escolhem idade, raça ou condição socioeconômica. Então, a gente pode ter crianças que morrem subitamente em decorrência de uma arritmia, atletas, como a gente tem visto atualmente. Então, é importante que a gente, de fato, consiga, de uma forma precoce, identificar esses pacientes mais vulneráveis ou mais suscetíveis à ocorrência desse tipo de complicação. Por que as arritmias, no geral, têm acontecido de forma mais frequente? Porque a prevalência das outras patologias que estão mais associadas ao desenvolvimento de doenças cardíacas em geral também vem aumentando. Então, cada vez mais no mundo atual, a gente tem visto pessoas mais obesas, prevalência de pressão alta maior, prevalência de diabetes, talvez tabagismo não tanto, consumo de bebidas alcoólicas, uma vida mais sedentária. Então, tem vários fatores que contribuem para o aparecimento de doenças cardíacas em geral. Mas, de novo, existem muitas formas de arritmias cardíacas que são geneticamente transmitidas. O indivíduo já nasce com isso, né? Ele é diagnosticado precocemente, às vezes não, às vezes é diagnosticado na meia-idade. Então, uma mulher que vinha bem aos 40 anos começa a ter sintomas, mas de uma doença que já era previamente já estabelecida. Então, nem sempre a gente tem que ter esse desenvolvimento ao longo da vida. Mas, como eu disse, muitas delas se desenvolvem ao longo da vida, porque é ao longo da vida que a gente vai adquirindo todas essas outras condições que predispõem ao aparecimento de doenças cardíacas. Mas, como eu disse, também tem algumas formas que são genéticas. Daí, então, a importância da gente diagnosticar precocemente. E a gente também deve ter essa consciência de que o fato de você trazer isso geneticamente, isso eu vou chamar, não é uma sentença de morte, né? Também não é uma questão para ninguém ficar mais desesperado, mas é uma situação que vai te chamar a atenção para ter muito mais cuidado, especialmente com essas questões de alimentação, de sedentarismo, etc., que a gente, o tempo todo, para as diversas comorbidades, a gente acaba vendo que passam quase que pelas mesmas questões, né? Não só os distúrbios elétricos do coração, mas as doenças cardíacas em geral, o infarto e várias outras condições que não relacionadas ao coração. No fim, tem muitos dos fatores de risco, né, que a gente chama comuns, que é o que você está comentando. Muitos deles são comuns ao desenvolvimento de várias formas de outras doenças também. E eu fico pensando que até essa questão, quando a gente fala hoje, né, das crianças muito mais sedentárias de verdade, muito mais presas a celulares, a televisão, a essa questão toda, brincando menos, né, de correr, disso e daquilo, são condições que favorecem talvez o desenvolvimento também das arritmias, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente teve recentemente uma situação, né, de um jovem brasileiro, 37 anos, o Hugo Campos, que reside nos Estados Unidos e que nunca
teve nada no coração, nunca teve, né, situação nenhuma, e de repente ele teve um problema. Isso acabou chamando a atenção do mundo, até para essa questão, né, das arritmias. O que você falou, às vezes essa doença é silenciosa. Então, qual é o caminho que a gente tem para que a gente possa cuidar e garantir, né, uma vida mais saudável, fugindo ou evitando ou convivendo com as arritmias? É o que eu costumo dizer para os meus pacientes, Celeste, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Então, todos nós vamos envelhecer, esperamos que sim. Idade é alguma coisa que a gente não consegue mudar. O gênero a gente não consegue mudar, então algumas patologias são mais frequentes nas mulheres, outras são mais frequentes nos homens. Isso a gente não consegue mudar, mas tem muitas coisas que a gente consegue controlar e outras a gente consegue, de fato, não realizar ou evitá-la. Então, num paciente hipertenso, num diabético, num paciente que tem colesterol alto, tudo isso a gente consegue ajustar com o uso de medicações, e, logicamente, com o auxílio do paciente também em relação à mudança do estilo de vida. Mas tem algumas coisas que a gente, de fato, consegue evitar. Então, cessar tabagismo, aumentar o grau de atividade física, ter uma dieta mais balanceada, com consumo maior de frutas, verduras e vegetais. Então, tudo isso a gente consegue, com o auxílio do paciente, a gente consegue ter uma resposta muito melhor. Então, sem dúvida nenhuma, o que se tem para fazer são hábitos de vida saudáveis, cuidar também da saúde emocional. Então, tudo isso contribui de forma muito importante. E, logicamente, o check-up anual para reduzir aí, para a realização de exames mais preventivos também, sem dúvida nenhuma, principalmente em pacientes que têm um histórico familiar importante de doença cardíaca, ou principalmente aqueles que já tiveram um evento, que esse é o indivíduo que tem mais risco de morte súbita. Né? Então, se ele já teve um desmaio, ou se ele tem um histórico familiar importante, ou se ele já teve um infarto, por exemplo, nesses casos é importante que a gente faça exames preventivos para se estratificar o risco de morte nesse indivíduo. Mas a nossa parte, o que a gente tem que fazer, além de toda a avaliação, né, o periódico, é realmente ter um hábito de vida o mais próximo do saudável possível. A gente está conversando com a doutora Luciana, ela é cardiologista, diretora da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e estamos trazendo a doutora Luciana aqui porque esse assunto das arritmias cardíacas está merecendo efetivamente a nossa atenção. Doutora Luciana, um soco, né? Um soco, é possível parar o coração? Essa é uma situação que a gente viu recentemente, né, Celeste? O chamado commotion cordis. Então, recentemente, infelizmente, nós vimos uma situação de um atleta durante uma partida de NFL que teve uma morte súbita. Essa é uma situação que tem um grande impacto, né? Então, um risco aí muito grande de morte súbita que tem um grande impacto por atingir atletas jovens, saudáveis. E falando um pouquinho sobre isso, esse é um termo que vem do latim, que significa agitação no coração. Na verdade, esse termo ganhou mais destaque agora nos anos 90, mas é algo que já tem relatos aí antigos e relacionados a golpes no peito com artes marciais chinesas, por exemplo. O que acontece nesses casos? O impacto é tão grande, o golpe no peito é tão grande, que o coração acaba sendo comprimido entre esse osso da parede anterior do tórax, que é o osso externo, e a coluna dorsal. E essa compressão do coração gera uma instabilidade elétrica desse coração, a ponto de desenvolver uma forma específica de arritmia, que se chama fibrilação ventricular, que é uma arritmia, na grande maior parte das vezes, fatal, se a gente não tem nenhuma forma de dar um auxílio imediato para esse indivíduo. Felizmente, não é a principal causa de morte súbita nos jovens, né, mas é algo bastante preocupante, né, por de fato, como eu disse, estar associado a uma grande taxa de morte súbita. E eu digo que é interessante que para o commotion cordis acontecer, o indivíduo tem que ter a sorte ou azar o suficiente para acontecer no momento e no lugar certos. Então, não basta uma pancada, por exemplo, no dorso, uma pancada na região direita do coração, do peito. Então, tem que ser algo específico na região do coração e no momento específico do ciclo elétrico do coração, que a gente, pelo eletrocardiograma, define como onda T. Então,
Então, tem que ser naquele momento exato. Então, uma pequena janela de vulnerabilidade para que esse evento aconteça. Portanto, é, de novo, um ponto de atenção, especialmente para atletas, né? Mas não é para ninguém também ficar apavorado e começar a fugir, por exemplo, de atividades físicas que possam ter uma relação assim mais próxima, por medo, né, de que isso possa trazer algum prejuízo maior e até uma morte súbita, como a gente vem falando aqui. Quanto tempo o coração aguenta ficar parado? O ideal é que a gente tenha o atendimento quanto antes. A gente sabe que depois de 3 minutos de parada cardíaca, a gente já começa a ter lesões irreversíveis, né? Lesões cerebrais irreversíveis. Quanto mais rápido a gente atuar sobre uma situação de parada cardíaca, então tentar ressuscitar esse indivíduo, menor a chance desse paciente ter sequelas neurológicas. Então eu te falaria que 3, 4 minutos é o tempo máximo que eu deveria estar agindo para diminuir a chance desse paciente ter lesões cerebrais irreversíveis. Portanto, em situações em que se perceba, às vezes dentro de casa, quer seja com a criança, quer seja com o idoso, que se perceba uma situação de uma paralisia dessa pessoa, procure um médico da forma mais rápida possível, né? Procure um atendimento, procure um socorro da forma mais rápida possível, porque isso pode fazer toda a diferença. Não apenas para a vida dessa pessoa, mas talvez para evitar sequelas, não é mesmo? Eu diria o seguinte, Celeste, no momento em que eu tenho uma dor no peito, um desmaio, uma sensação de falta de ar, sim, procurar o atendimento quanto antes. Agora, numa situação de parada cardíaca, não. Mais de 90% de todos os casos de morte súbita acontecem fora do ambiente hospitalar. O tempo que a gente demora para que haja um atendimento adequado, então, se você tiver uma vítima de uma parada cardíaca numa situação de um ambiente público, mesmo em casa, o tempo que você demora para colocar esse indivíduo no carro e chegar até o hospital foi o tempo que você perdeu para esse indivíduo eventualmente sobreviver. Então, o mais importante nessas situações é, sim, pedir por ajuda, ligar para emergência para que se traga uma assistência mais especializada, mas é iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca. Então, iniciar a massagem cardíaca. É isso que vai aumentar a chance desse indivíduo sobreviver. Quanto mais tempo eu demorar para chegar no serviço de emergência, menor a chance desse indivíduo sobreviver. Então, quando você me perguntou quanto tempo o coração pode ficar parado, é isso aí. Passou de 5 a 7 minutos, a chance do indivíduo sobreviver é menor do que 50%. Então, eu preciso ser muito rápido. E rápido, quando eu falo rápido, é iniciar as manobras de ressuscitação cardíaca, compressão torácica. Isso pode ser feito por qualquer leigo. Perfeito. A gente está caminhando já para o final do nosso programa, infelizmente, doutora Luciana, muito bom conversar aqui com você. Eu queria deixar esse minuto final para a sua mensagem final para o nosso telespectador e algum destaque que a gente não tenha conseguido ou lembrado de colocar aqui. Antes de tudo, obrigada pelo convite, Celeste. Foi uma delícia essa conversa. Pena que o tempo realmente passa muito rápido. Mas eu acho que a mensagem final é: nós temos que saber identificar eventuais sintomas que podem ser um alerta para a presença de uma arritmia cardíaca. Então, na presença de sintomas como cansaço, falta de ar, intolerância ao esforço, inchaço nas pernas, desmaio, dor no peito, palpitação, sensação de um pulso irregular, procure por um atendimento médico para se fazer diagnóstico. O que se fazer nos indivíduos que não têm nada? Evitar que problemas aconteçam. Então, manter um hábito de vida saudável, se possível, reduzir ao máximo a ingesta de substâncias como álcool, tabagismo, hábito de vida saudável com uma dieta balanceada, controle dos seus fatores de risco, como pressão, diabetes, colesterol, atividade física regular, diminuir o seu peso, e tudo isso é o que o indivíduo pode fazer para diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. E check-ups regulares, procurar um cardiologista, principalmente se você tem um histórico importante de doença cardíaca, para que se identifique eventualmente se você é um indivíduo que merece ou não, que precisa ou não ser tratado para algo específico. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença conosco, por informações tão preciosas e que podem realmente fazer diferença na vida de qualquer
qualquer pessoa, desde crianças até adultos, idosos, etc. Muitíssimo obrigada, doutora. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a você também que participou conosco aqui no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.